E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência na nossa aula sobre tratamento de dados. Nessa aula a gente vai entrar um pouco mais a fundo, né, em conceitos sobre quando você faz várias medidas, né? Então quando você precisa, né, interpretar essas várias medidas, né? Então a gente vai dando sequência, né, abrindo um pouco mais o que foi visto na última aula. A gente vai entrar um pouquinho nos conceitos básicos de estatística, tá certo? A classificação de dados, como fazer estatística, tá certo? Distribuições de dados estatísticos, né, como a gente pode representar esses dados através de gráficos e a distribuição de dados, por exemplo, em tabelas. Então, elementos de estatística básica, a estatística é todo e qualquer processo de análise matemática de parâmetros característicos de uma população, né, a partir de uma amostra reduzida da população. Então, um exemplo, né, eu não consigo medir a altura de toda a população brasileira. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma estatística. Eu vou selecionar, né, que eu vou pegar um grupo aleatório de pessoas que representa essa população brasileira. Então eu tomo a altura média daquela amostra, né, que é parte da população brasileira. E aquela parte, ela tem um valor representativo, né, que dá a altura média da população brasileira. Alguns conceitos básicos estatísticas é o termo população, né, que é o conjunto de elementos nos quais nós queremos retirar informação. Tá? Então, população é o todo. É... Então, exemplo, né, o número total de carros, né, por exemplo, na cidade de Pouso Alegre. A quantidade total de lâmpadas produzidas uma fábrica no mês de abril de 2010. Todos os alunos regularmente matriculados numa determinada disciplina. Então, essa é a população. O censo, né, quando eu tomo a informação de toda a população. Um exemplo de censo que é feito aqui no Brasil são as eleições. Né? Toda a população, pelo menos deveria ser toda, vota e aí você tem um censo. A amostra, né, é quando você pega uma pequena porção da população, né, um subconjunto da população que mantém as mesmas características médias da população, dentro de uma determinada margem de erro, né, que depende do tamanho dessa amostra da população. Quanto maior, menor vai ser essa incerteza. Tá joia? E aí você vai ter que entrar, né, entre o equilíbrio de tamanho de amostra e a incerteza que você quer. Parâmetros são as informações, né, as características que a gente quer determinar, né, da população. Então, exemplos, né, a renda mensal média de famílias da família brasileira, a nota média dos alunos regularmente matriculados nessa disciplina. O valor estatístico é uma representação do parâmetro. Né? O valor estatístico é uma determinada característica da amostra, só que não é o parâmetro. Né? O parâmetro eu tiro de toda a população. O valor estatístico eu tiro da amostra. Então, o valor estatístico dentro de uma determinada margem de erro pode ser adotado como um parâmetro da população, da qual a amostra foi retirada. Então, eu pego uma amostra, né, por exemplo, da população brasileira, e meço a altura. E aí eu tenho um valor estatístico da altura da população brasileira, que dentro de uma determinada incerteza pode representar muito bem o parâmetro, a altura da população brasileira. Vamos a um exemplo aqui. Né, eleições presidenciais. População. Todos os eleitores brasileiros. O censo, né, a eleição propriamente dita. Antes da eleição acontecer, são feitas pesquisas, né, com amostras reduzidas dos eleitores. Esta pesquisa obtém valor estatístico, né, com uma certa margem de erro. Os dados eles podem ser classificados, né, de forma qualitativa, né, que são dados que não têm nenhuma associação com valor numérico. Por exemplo, a cor dos olhos da população brasileira, a marca predileta de carro da população brasileira, o sexo de uma pessoa, dentre outros. Então, esse é um qualitativo. E quantitativo. Né? O quantitativo ele pode ser discreto, que são dados que se referem a uma característica do elemento, que não representam um número, que são representados por números inteiros. Né? Por exemplo, o número de irmãos de uma pessoa. Né? Eu não posso colocar o número de irmãos, por exemplo, 2,5 irmãos. Quantidade de carros e o número de alunos. Então, são quantitativos discretos, eu posso representar apenas com números inteiros. E contínuos. Né? Aí sim eu posso
não representar com números reais, né? A altura de uma pessoa, a quilometragem rodada por um carro, a nota de um aluno, por aí vai. Como a gente faz estatística? Primeira coisa, a gente precisa identificar bem a questão a ser respondida, né? E a população, tá certo? É necessário que saibamos exatamente o que queremos saber dos elementos da população, para então definir a população que nós vamos estudar. Dentro dessa população, a gente deve escolher a melhor amostra, né? Se você retirar alguns casos especiais, a melhor amostra é aquela escolhida aleatoriamente da população, né? Se você tem uma amostra que não tem uma escolha aleatória, né, você vai ter pesos, né? A sua estatística vai estar vinculada a pesos daqueles elementos da amostra, né? Efetuando uma amostra aleatória significa que todos os elementos da população têm o mesmo peso estatístico. Joia? Qual o melhor tamanho da amostra? Né? O tamanho ideal da amostra é determinado pela margem de segurança que você deseja, né? Então, quanto menor a margem de erro desejado, maior deve ser sua amostra. Então, quando você vai fazer estatística, né, você deve estabelecer plano de coleta de dados, né? Todos os dados que você vai usar para coletar a estatística, eles devem ser feitos com o mesmo cuidado quando você faz a coleta de um único dado. Então, você vai no laboratório, eu vou fazer uma medida 10 vezes para eu ter uma maior confiabilidade dos meus resultados. Para cada uma das medidas, eu vou ter que tomar todos os cuidados para efetuar ela. Pois, se eu faço uma ou duas medidas devido ao cansaço ou à falta de paciência de forma errada, isso vai efetuar consideravelmente o meu resultado, né? Quando você vai fazer estatística, é aconselhável você realizar algumas medidas de treino, né? Para você começar a anotar os valores. Então, você precisa coletar os dados sem tendência, né? Tendências podem ser introduzidas por vários fatores, né? Instrumentos de medidas com defeito, né? Se o seu instrumento está descalibrado, condições do ambiente diversas, cansaço, falta de paciência do pesquisador, dentre outras. A análise dos dados, né? Você precisa quantificar os erros e obter conclusões. Primeira coisa, você precisa obter os valores estatísticos da sua amostra ou parâmetro da sua população. Como que você faz isso? Você precisa quantificar os erros. O primeiro passo é obter o valor estatístico, né, o valor representativo daquela amostra. O segundo passo, quantificar os erros, né? Então, os erros estatísticos são de dois tipos. São os não amostrais, cometidos na coleta de dados e análise de dados, e os amostrais, que se referem ao tamanho, né, da amostra frente ao tamanho da população. Os erros irão determinar a margem de confiança do valor estatístico e o que podemos, de fato, concluir em relação ao parâmetro. E, em seguida, obter, né, nossas conclusões estatísticas. Vamos agora aprender como fazer uma distribuição de dados, né? Então, vamos supor que a gente fez uma coleta de dados, né? A primeira coisa para se distribuir os dados vai ser ordenar esses dados, tá joia? Então, você coloca esses dados em ordem crescente, né, os dados numéricos, estabelece classe de dados. Então, vamos fazer um exemplo, né? Então, suponha que queremos estabelecer uma tabela de frequências para a nota de uma prova. A primeira providência, né, a primeira etapa, é colocar esses dados em ordem. Então, aqui está de 3,7 até 10 em ordem crescente. Eu preciso agora saber o número de classes. Como padrão, como ali a gente tem 50 notas, né, o padrão para se determinar o número de classes é a raiz quadrada, né, pegar o número inteiro referente à raiz quadrada do número de elementos que a gente tem na nossa amostra, tá certo? Então, a raiz de 50 vai dar 7,07. Eu tenho que truncar isso para um número inteiro, isso vai para 7. Tá, já? Então, eu vou dividir em 7 classes. Então, eu divido aquela amostra, né, de notas em 7 classes. Mas, para isso, eu preciso determinar os intervalos, né, de variação. Então, para criar as classes, eu preciso determinar o intervalo de variação, que vai ser o maior valor menos o menor valor, né, que isso dá 6,3, tá joia? E aí eu divido por 7. Então, cada classe vai ter um tamanho de 0,9.
Tá joia? Esse é o tamanho do intervalo. Feito isso, eu seleciono as minhas classes. Então, a classe 1, ela vai ser do menor valor, né, mais o tamanho, até o menor valor, mais o tamanho do intervalo. Então, nessa classe, eu vou pegar valores entre 3,7 e 4,6, tá certo? Se eu voltar lá naquela tabela anterior de dados, eu vejo que eu tenho 4 notas, entre 3,7 e 4,6, né? 3,7 e 4,6. Eu tenho 4 valores, tá certo? Então, eu vou notar, né, que nessa classe eu tenho uma frequência, né, de 4 valores, que representa uma frequência relativa de 8% na minha amostra. E aí, eu vou fazer para as outras classes, né? A classe 2 ela não pode ter o 4,6 porque ela já está na classe 1. Então, o intervalo dessa classe ela vai ser um pouquinho maior do que 4,6, tá certo? Então, ela vai ser 4,6 maior do que o valor e menor, né, do que o valor mais o intervalo, menor ou igual, que é 5,5. Tá? E aí eu faço a minha segunda classe. 4,6 vai ser maior, o valor vai ser menor do que 4,6, maior do que 4,6 e menor ou igual a 5,5. Eu verifico lá e vejo que eu tenho 6 elementos, que corresponde a uma frequência relativa, né, 6 dividido por 50, que é o total, vezes 100, de 12%. E aí eu vou fazendo com todas as classes. E com isso eu consigo construir uma tabela de frequências, né, que está apresentada aqui. Então, na minha primeira classe, que está aqui, eu tenho 4 elementos, né, 4 notas, 8%. Na minha segunda classe, eu tenho 12%, ou 6 elementos, e assim sucessivamente. E aí eu posso representar graficamente a distribuição dos dados. Né? Uma forma de apresentar essa distribuição dos dados é o diagrama de Pareto, né? Na qual eu vou colocar a frequência que mais se repete, né, na primeira coluna, tá certo? E a quantidade que ela se repete. A segunda que mais se repete, a classe na segunda, e assim sucessivamente. Então, essa aqui é a classe que mais se repete, essa é a classe segunda que mais se repete. Eu coloco na ordem decrescente. Outra forma seria o diagrama de Pitts. Né? Eu divido as classes segundo as cores, né? num diagrama no formato de pizza ou torta. A terceira, mais usual na física, seria um histograma, tá certo? Eu vou pegar as notas, né, aqui nesse caso são as notas mesmo, de 3,6 até 10, tá certo? Vou colocar as classes, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, sexta classe, sétima classe. E vou fazer essa distribuição. E dessa distribuição eu posso analisar, né, e tirar alguma informação desses dados, que a gente vai ver depois. Tá certo? Isso aqui, pessoal, e depois eu vou mostrar para vocês o software para fazer isso automaticamente, tá? Sem a necessidade de ficar dividindo essas classes. Um software livre. Aí é um exemplo de em alguns histogramas já é possível visualizar, né, a concentração de dados, sugerindo um valor representativo da tendência central, né, que seria adequado. Então, por exemplo, esse aqui é a média de altura de pessoas. Né? Então, verifica-se que o pico aqui desse histograma ele está entre 1,70 e 1,78. Então, se eu traçar aqui uma gaussiana, tá certo? Eu consigo estimar o valor de tendência central, tá certo? E um desvio, né, uma incerteza nessa gaussiana. Então, alguns valores representativos de amostra da população, né, valores de tendência central. Lá na aula anterior, a gente usou, né, a média. Mas a gente pode usar, de acordo com as nossas amostras, outros valores, né, para a gente ver uma visão resumida desses dados. Então, vamos seguir. O primeiro valor é o ponto médio. Esse ponto médio vai ser calculado da seguinte forma. Você vai pegar o maior valor mais o menor valor e vai dividir por 2. Ponto médio é uma medida, um valor central para aquelas amostras que estão muito bem comportadas. Né? Se você tem uma amostra com dados complicados, eu não sugiro.
Outro valor de tendência central é a moda, né? E a moda é aquela, né, que mais frequente, né, da amostra ou da população. A moda é bastante utilizada quando os dados são números inteiros e a amostra da população é grande. Mas quando os números não são inteiros, né, você faz o histograma, tá certo? Pega aquela frequência, desculpa, aquela classe que é mais frequente e você pega o limite, né, superior da classe menos o limite inferior e divide por 2. Então essa é a moda, para quando você tem números reais. Outra medida de tendência central, pessoalmente eu gosto bastante dela, eu acho ela bem robusta, porque ela exclui dados, flutuações muito grandes, é a mediana. Vamos pegar aqui, eu fui no laboratório e fiz medidas de voltagem, sei lá, medi 2 volts, fiz outra medida 2,1 volt, fiz outra medida 1,9 volt, e fiz uma outra medida, meu equipamento deu errado, saiu, sei lá, 7 volts. Se eu pegar a mediana, o que é a mediana? Eu vou colocar isso aqui em ordem, né? 1,9 volts, 2,0 volts, 2,1 volts e 7,0 volts. Aqui tem poucos dados, né? É só para eu representar. Mediano, o que eu faço? Se minha amostra tiver um número ímpar de dados, eu pego o valor do meio, tá? Se a minha amostra tem um número par de dados, eu pego os dois do meio e divido por 2. Então, se eu pegar a mediana desses dados aqui, eu vou ter que a minha voltagem é 2,05 volts, tá certo? Então, olha que interessante, eu excluo esses 7 volts aqui, que foi uma medida errada. Se eu pegar a média, esses 7 volts vai entrar na conta e vai afetar bastante, né, o meu resultado final. Aqui está as equaçõezinhas para obter a mediana. Né? Então, a mediana eu tenho o meu número de medidas, né, que eu chamei de M aqui. Não, na verdade não é M, né, é N. Então, é o número de medidas mais 1. Então, vamos supor, eu tenho 5 medidas. Né? Eu fiz 5 medidas no laboratório. Então, eu faço mais 1, tá certo? Isso dá 6, eu divido por 2. Então, a minha medida é a medida número 3, tá certo? E se a minha amostra for par? Né? Aí eu pego a minha medida n dividido por 2, mais n dividido por 2 mais 1 e divido por 2. Então, vamos supor que eu tenho 6 medidas. Né? Então, eu vou pegar a medida 3 mais a medida 3, 6 dividido por 2, que dá 3 mais 1, a medida 4, e divido essas duas medidas por 2. Então, eu tenho a mediana. Aí, alguns exemplos. Né? Um exemplo com 7 dados. Então, é 1, 2, 3, 4, né? E para frente. Eu pego exatamente o valor 4. Né? 7 mais 1, 8 dividido por 2, a posição 4 da minha amostra. E se eu tenho 6 dados, a minha medida vai ser o x6 dividido por 2, que é o x3, é o 5, mais o x6 dividido por 2 mais 1, que é 6 dividido por 2, 3, mais 1 quarto, a quarta posição, que é 5 mais 6 dividido por 2, que dá 5,5. A média aritmética, que a gente já viu na aula anterior, né, que soma todos os dados e divide pelo número de medidas. O média ponderada, né, quando você faz uma estatística na qual a sua amostra não é aleatória, você precisa colocar pesos. Né? Então, a sua média ponderada vai ser a soma ponderada de todos os dados, então, os dados vezes o peso de cada dado, dividido pela soma dos pesos. Por um exemplo, vamos supor que eu quero dar um peso maior numa atividade do que na outra. Então, se eu falo assim, a nota do meu aluno vai ser a nota 1, né, vezes um peso 2, mais a nota 2 vezes um peso 3, dividido pela soma dos pesos, 5. Então, 2 mais 3, 5. Então, é uma média ponderada. Aqui a gente tem um exemplo, né? Dada uma amostra de alturas, né, de pessoas do sexo masculino, né, que vai de 1,58 até 1,91, o ponto médio, né, vai ser 1,58
mais 1,91 dividido por 2, que dá esse número aqui, né, 1745. A moda, né, se eu pegar os valores que mais se repetem, é 172, 175 e 177. Mas se eu pegar a moda pelo histograma, né, vem aqui no histograma, pego o intervalo de classes e divido por 2, deu 1,7455. A mediana, né, deu 1,755, certo, daqueles dados, e a média aritmética deu 1,756. Os dados são bem comportados e os valores de tendência central aqui, eles estão dando muito próximos, né? Então aqui tem um gráfico, né, com a distribuição o histograma dos dados, certo? E aqui os valores de tendência central que estão bem próximos. Então eu acho que qualquer uma dessas escolhas seria válida. Outra informação legal, né, interessante, é analisar a dispersão, né, dos seus dados. Por quê? Essa dispersão, né, quanto mais disperso é o seu histograma, maior é a sua incerteza, né? Então, qual que é a diferença desses dois histogramas? O primeiro histograma ele tem uma maior dispersão de dados, né? Então aqui eu tenho frequência com relação à idade média dos alunos. E o segundo conjunto também é frequência com relação à idade média do aluno. Então, quer dizer, o segundo histograma ele é menos disperso. Então, a principal diferença é realmente a dispersão, né? Os dados da primeira variam no intervalo entre 8 e 17,5, já o da segunda entre 11,5 e 14,5. A largura de cada classe do histograma também mostra que o segundo, a distribuição, tem uma dispersão menor. E aí, como que a gente calcula essa dispersão desses dados, né? A primeira modelo é o desvio médio, né? Ele é calculado da seguinte forma: o desvio médio ele vai ser a soma, né, do valor absoluto, o módulo, de cada valor da sua amostra, menos a média, dividido pelo número de medidas, né? Esse é o desvio médio. Outro é o desvio padrão, que a gente viu na última aula, né, o mais usual. Vai ser a soma, né, do quadrado de cada valor menos a média, dividido por n menos 1. Aqui n menos 1 porque é da amostra, né? Se fosse da população seria n. Isso tudo é da raiz quadrada. Vamos lá, um exemplo. O exemplo, dada a amostra de alturas de sexo masculino, calcule desvio médio e desvio padrão. Bom, esse aqui a gente vai fazer junto aqui. Deixa eu manter isso aqui. Eu vou precisar, eu poderia, quer dizer, esse desvio médio aqui, ele não é automático. Eu não sei se tem alguma função automática para fazer. Eu vou usar o Excel aqui, né, para fazer esse cálculo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Deixa eu puxar para cá. Eu vou copiar aqui, então, 1,58, 1,64, 1,66, 1,69, 1,70, 1,71, 1,72, 1,72, 1,72, 1,73, 1,73, 1,74, 1,74, 1,75. Eu vou pegar só a metade desses dados para fazer de exemplo aqui. Deixa eu inserir uma linha aqui em cima. Então, esses aqui são os meus dados experimentais da altura. Aqui, eu preciso calcular o desvio médio, né? Então, eu vou voltar na equação aqui para vocês verem. Eu preciso calcular primeiro a média, né? Então, eu vou calcular aqui embaixo a média. Né? Então, isso aqui, já tem função automática, né? Média, abro aqui e seleciono os dados. Fecho, ele já me dá a média. Então, isso aqui é a média. E aqui eu preciso fazer o valor absoluto do x menos a média. Então, eu vou representar aqui para ficar. Então, vai ser o valor absoluto de cada x e menos a média. Fechar aqui, né? Então, como que eu vou fazer isso? Já tem uma função pronta, igual.
eu acho que é ABS, né, de cada x, que é esse aqui, menos a média, que é esse cara aqui embaixo. Como a média não vai, eu vou travar ela aqui com esse S cifrão, para ele ficar sempre nessa linha 17, tá? Que eu vou arrastar isso para baixo, e aí ele já calcula para mim. Então esse aqui é aquele valor, eu arrasto aqui para baixo, ele calcula tudo. Beleza. Agora eu posso calcular esse somatório e já dividir por N. Eu vou chamar de D aqui. Não, eu vou apagar isso aqui. Vou falar que o D, né, ele vai ser aqui embaixo. Isso vai ser igual. Eu vou somar todo mundo. Né, então, soma. Dividido pelo número de medidas. A gente começa aqui na linha 2, vai até a linha 15, então nós temos 14 medidas. Dou um Enter, esse é o desvio médio. E o desvio padrão já tem uma função pronta aqui, né, no Excel, né, todo outro programa de planilhas, que é o DESV, deixa eu ver, DESV, PAD. Aí vocês verificam, tem DESV PAD A e DESV PAD P. O A é da amostra e o P é da população. A gente vai usar o A, tá? Desvio padrão dos dados. Então, fechou aqui, dá Enter. Então, tá aqui. O desvio padrão dos dados é 0,20 e o desvio médio 0,14. Então, desses dois dados aqui. Tranquilo? Não desses dados, porque eu não copiei todos, mas depois vocês, para praticar, podem copiar todos. Também tem, deixa eu abrir na janela maior, tem também medidas, né, de... Peguei aqui errado. Caneta. Tem aqui medidas de posição da distribuição. Né? Além das medidas de tendência central, tem ainda medidas de dispersão, tem também medidas que auxiliam você filtrar os seus dados. Né? Que é, por exemplo, o score. Eu acho que na última aula eu até apresentei um exercício desse score. Esse score ele vai falar o seguinte, se em cada dado, né, como que ele está ao longo da distribuição, né? Se esse dado está além ou está aquém da distribuição. Então, é uma ferramenta interessante, por exemplo, para você excluir dados que estão com problema, né, ruído, na sua amostra. Outra ferramenta são os quartis. Esses quartis eles vão falar para você, né, se a sua amostra ela tem uma distribuição simétrica ou assimétrica. Né? Ele é semelhante a mediana. Os quartis são os valores que separam as quartas partes, né, dos dados. Então, você tem os seus dados, você consegue dividir eles e aí você consegue trazer essa informação. O primeiro quartil, que chama Q1, é tal que teremos o número de dados dividido por 4, tá certo? Então, ele é o elemento xi menores que Q1. O segundo quartil, né, é tal que teremos da metade da sua distribuição. Né? Ele é semelhante à mediana. E o terceiro quartil são 3/4 dos seus dados. Vamos a um exemplo. Por exemplo, né, dada uma amostra, né, de alturas de adultos do sexo masculino. Né? Como vimos antes, né, a média aritmética dessa amostra é 1,756 metros. O desvio padrão é 0,070083 metros. Eu não calculei o desvio padrão usando todos os dados. Qual é o score, né, das alturas? 1,70 e 1,87. Né, que estão aqui. Né, 1,70 e 1,87. Então, o score de 1,70, né, que está na posição 5, vai ser 1,70 menos 1,75 dividido por 0 pelo desvio padrão, que dá menos 0,79. O score da medida 28, que é 1,87, dá 1,67. Então, quer dizer o seguinte, a altura 1,70 ela está afastada aquém, né, abaixo da média, né,
em 0,79 e então a outra está além, né? E aí eu posso usar essa ferramenta, por exemplo, para excluir dados. Eu posso falar assim, quem fugir um score de 1,0, deleta esse dado. E aí eu refaço a minha média, meu desvio padrão e com os dados filtrados. Dessa mesma amostra, né, essa amostra tem 30 valores. Tá joia? Se eu quiser pegar o segundo quartil, né, eu vou pegar o valor 15 e o 16, né, de 30, então vou pegar os dois valores centrais, esse é o segundo quartil. Aí eu redivido essa amostra, né, de 1 a 15, o valor entre 1 a 15 é o oitavo valor, que é 1,72. E o valor que está a 3/4 da média, né, de 15 a 30, vai ser o valor 1,78, que é o valor número 23. Tá? E aí eu tenho os quartis. E aí o que eu faço? Eu faço o segundo quartil menos o primeiro e o terceiro menos o segundo. Se essa subtração for aproximadamente igual, tá, isso quer dizer que a minha distribuição é simétrica. Se for diferente, quer dizer que a minha distribuição é assimétrica. Tá já? Então, se eu faço o histograma, por exemplo, né, se ela é simétrica, eu vou ter uma distribuição com a mesma altura dos dois lados. E se ela é assimétrica, né, eu vou ter uma coisa assim. Ela tem uma altura maior de um lado do que do outro, né, se eu faço os quartis. Aqui tem alguns exercícios, tá certo? Eu vou dar uma passada com vocês explicando eles, mas aí qualquer dúvida vocês podem tirar. E eu vou fazer um exemplo num outro programa também com vocês. Então aqui tem um conjunto de dados aqui, né, de precipitação de água em centímetros, centímetros cúbicos de chuva, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. Em centímetros cúbicos de chuva. Em um determinado local durante um século, né? Eu vou pedir para vocês colocarem esses dados numa tabela, né? Então você primeiro coloca esses dados da tabela em ordem crescente, calcula o intervalo de variação dos dados, calcula a quantidade de classes, né, que você vai ter, cria uma tabela de frequência e cria um histograma dessa tabela de frequência. Depois eu tenho outras amostras de dados, eu vou pedir para vocês calcularem, né, o ponto médio, a moda, a mediana, a média aritmética desses dados. E a dispersão também, desvio médio e desvio padrão. E aí, né, responder algumas questões com relação às perguntas anteriores. Vamos lá. Um software que eu vou mostrar para vocês, que é um software gratuito também, e vocês já podem baixar aí, se possível, é esse software aqui, o SciDavis. Eu vou deixar o link dele depois lá na página do curso. Ele é um programa também interessante e é gratuito para tratamento de dados, né? Por exemplo, se eu pego aqui esses dados que eu digitei no Excel, vou copiar eles aqui, eu posso, por um exemplo, clicar com o botão direito sobre essa coluna e pedir para que o software construa para mim um histograma. Então eu posso em plot, né, gráfico estatístico, e plotar um histograma. Então ele constrói para mim um histograma que depois eu posso ajustá-lo aqui nos dados. Né? Posso clicar duas vezes aqui no eixo X, né, e falar, eu quero que esse eixo X ele vá apenas de 1 até 2. E dou um Apply, então ele distribui melhor meu histograma. Posso alterar também o eixo Y. Posso mexer nos eixos, né? O eixo X, na verdade, ele é um eixo referente à altura. Altura em metros. Né? Posso aplicar aqui, ele vai aparecer. E o eixo Y, ele é, na verdade, um eixo de frequência. Né? Posso aplicar, já vai aparecer.
Ele está com a fonte um pouquinho pequenininho, eu posso mudar a fonte aqui, mas geralmente eu ponho 28, 26, aplico. Posso trocar a fonte aqui também da altura, né? Também 28, para o gráfico ficar mais bonitinho. Aplico. Os números que estão nos eixos aqui também estão bem pequenos. Eu posso aqui, ó, em fonte dos eixos, eu posso também colocar um número maior, 28, certo? E mudar também no eixo da esquerda. Fonte dos eixos. Opa, 28. Espera que eu fiz alguma coisa errada. Aqui embaixo. Fonte do eixo, 28. Beleza. Dou um OK aqui. Né, o gráfico fica mais bonitinho. Posso pôr um título, trocar o tamanho do título, ou deletar esse título. Posso vir aqui em File, Export Gráfico, o gráfico atual. E vamos pôr aqui, está em Downloads, né? Um formato que eu possa colocar no meu relatório, PNG, JPEG, qualquer jeito, sei lá, chamo o nome do gráfico, salvo, e aí eu já tenho o gráfico lá para eu colocar no meu relatório. Vocês ainda não estão fazendo relatório, eu vou passar, depois eu vou ensinar vocês como fazer relatório. Então tá aí nosso gráfico que pode ser usado depois, tá joia? Esse programa que eu queria mostrar para vocês, depois eu vou mandar o link para vocês de uma página para fazer download dele gratuito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.